Aqui é o Mike E aqui é o Ruge na produção. e hoje nós vamos falar para vocês a nossa conclusão sobre Florianópolis, tanto para o turismo como se você quiser morar lá, se você quiser se mudar, passar um tempo, nós vamos falar os prós e contras para vocês, tá bom? Bora aí pro vídeo. Então, pessoal, antes de começar a falar sobre Florianópolis, eu queria que você se inscrevesse no canal, compartilhasse para pelo menos umas 5, 6 pessoas para a gente poder bater 500 inscritos para poder continuar o canal. A gente está com quase 60, mas se cada um compartilhar para 5, 6 pessoas, a gente consegue, né, bater a nossa meta, tá bom? E além disso, se você quiser ajudar a gente com Apoia-se, a gente fica muito grato com qualquer valor, tá bom? E se gostar do conteúdo, dê um like, comente, tá bom? Se você tiver dúvida também, se você quer morar em Florianópolis, quer passar um tempo lá ou quer turistar, pode deixar nos comentários que a gente responde para vocês as dúvidas, tá bom? Qualquer tipo de dúvida, certo? Então bora lá. Faz alguns dias que a gente voltou e precisava fazer esse vídeo, né? Então vamos primeiro falar sobre turismo, tá? Vamos falar sobre o turismo em Florianópolis. Gente, Florianópolis é uma ilha. Ela tem 550 mil habitantes, pouco, né? Só o distrito aqui que eu moro, no distrito do Grajaú, aqui em São Paulo, na zona sul extremo sul, tem 500 mil habitantes, né? Então, você imagina. Só que Florianópolis, ela é muito grande, enorme. Então, é uma cidade mais espalhada um pouco um bairro do outro. É muito longe um bairro do outro, né? Então, esse já é um primeiro ponto para se levar em consideração para turistar. Mas vamos lá. A Florianópolis, ela é uma ilha. 90% dela é uma ilha. E tem uma pequena parte continental. Tá? Você atravessa a ponte e aí tem uma pequena parcela com alguns bairros lá, certo? Muito bem. Então, sabendo disso, essas três informações, que ela é uma ilha, que ela tem pelo menos uns 10% continental, e que são espaços longe um do outro, é uma ilha grande, para fazer turismo lá, eu recomendo, dependendo do turismo que você for fazer de poucos dias, né, com família, se você tiver problema de locomoção, escolher um local para você ficar, tá bom? E como eu sempre falo, viagem varia. Tem gente que vai com mochilão, tem gente que vai com mais dinheiro, com menos dinheiro, com a família, vai ficar um mês, um ano. Às vezes é uma viagem longa, um ano não, mais um mês, dois, enfim. Uns vão ficar 3, 4 dias no feriado, tá? Então veja que tipo de viagem que você vai fazer. Quanto menos dias, mais é importante que você escolha o local, tá bom? Se você vai com família, ou mesmo sozinho, mas que é algo mais assim, vamos dizer, com águas mais calmas, mais propício ao turismo, eu recomendo que você vá nas praias do norte. Principalmente Canasvieiras, para mim seria a principal para vocês irem. Daniela, essa praia da Daniela que fica no norte, na ponta esquerda, seria o noroeste, né, do norte, não só para o noroeste, mas para o norte, ela é a praia preferida para famílias, porque as águas são calmas, bonitas, tranquilas, tá? Canasvieiras também. Canasvieiras é um reduto argentino. Aliás, o norte todo, a ilha é um reduto argentino, mas principalmente o norte. Canasvieiras é um ninho ali, é o ápice, né? E Canasvieiras fica bem assim, do lado esquerdo, 10 minutinhos de carro, você tem Jurerê Internacional, Daniela, 10 minutinhos também de carro. Você tem indo pela praia, a praia de Cachoeira do Bom Jesus, que você pode ficar lá também. Todas essas duas praias que eu falei, Cachoeira do Bom Jesus e Canasvieiras, tem estrutura, mercado, lojas, pode ficar tranquilo. E lá é bom também que são águas calmas, tranquilas. Outra praia que eu recomendo foi onde a gente ficou, que tem um vídeo aí, que é Ponta das Canas. Ponta das Canas, ela tá do lado, assim, você ficando lá, você tem a prainha de Ponta das Canas, que é uma delícia. Você entra e vai, parece um rio, assim, a praia. E vai, e você não chega na cintura a água, tá bom? É bem tranquilo. E lá em Ponta das Canas mesmo, você consegue ir andando para a praia da Lagoinha, dá 5 minutos, 10 minutos, Lagoinha do Norte. Perdão, Lagoinha do Norte, não chama, né? Chama só de Lagoinha, mas é bom deixar que tem uma outra também. Essa praia é uma das praias mais bonitas, a gente gravou vídeo, tudo mostrou. Essa praia de Lagoinha do Norte, ela é assim, ela tem ondas, né? Mas é bem tranquila, não é aquela onda que, nossa, você não consegue entrar na água. Pelo contrário, até mais gostoso, tá bom? A praia é muito bonita, tá? Estruturada, certo? Então, ficando em Ponta das Canas, você pode aproveitar a praia da Lagoinha, né? E em Canasvieiras e Cachoeiro do Bom Jesus, né? Você pode com a família, assim como a praia de Daniela, né? Daniela, aproveitar mais as águas sem se preocupar com ondas fortes. Claro, você tem que tomar cuidado, mas sem se preocupar tanto com perigo de afogamento, de não poder entrar na água, tá bom? E lembre-se, Cachoeira do Bom Jesus e Canasvieiras, você pode ir por uma para outra, tanto faz, pela praia, tá bom? 15 minutinhos de caminhada, isso é legal, dá pra você conhecer as duas, certo? Uma outra praia que eu indico, eu já vou falar dessa parte, é a Barra da Lagoa no Leste, tá? É uma praia que a gente fez o vídeo aí,
As águas são gostosas, quentinhas, principalmente o norte é mais quente, mas lá também faz fronteira legal. A gigantesca praia de Moçambique, a gente fez no vídeo. É, é ótimo você ver o pôr do sol, né? Dá pra você fazer uma trilha, assim, curta, ter outras praias, dá pra você conhecer umas 4, 5 praias, mas pra família ali é excelente, principalmente se vai ficar só alguns dias, tá bom? Então, Barra da Lagoa é outra pedida, certo? Gente, Florianópolis, ele funciona assim, ó. Você tem norte, sul, leste e centro. O centro seria onde é o oeste e a parte continental. Então vamos tirar a parte continental para turismo. Né? O centro não é uma região turística, ali eu sei para final de ano, você andar na Ponte Hercílio Luz, que ela é fechada acho que de domingo, você andar no centrinho ali, história, ali, conhecer, mas não é tão turístico assim. Bom, norte é turístico. As águas mais quentes, mais calmas, com poucas exceções, né? O leste tem praias mais agitadas, desertas, tem praias mais calmas, como eu acabei de citar agora, Barra da Lagoa. Você tem, vamos explicar uma outra praia aqui, a Praia da Joaquina, que tem uma parte dela que é para ondas, né? Que tem surf, tem tudo. E ao mesmo tempo você tem uma parte para crianças, né? Você tem as dunas. E do lado você tem a Lagoa da Conceição. A Lagoa da Conceição, que infelizmente há anos está muito poluída, mas para fins de observação, de passar pela orla dela, é maravilhoso, fica também no leste. Então é um lugar assim que tem um contato com a natureza enorme. Você tem praia de nudismo, você tem praia agitada, tem a famosa praia mole. E da Barra da Lagoa dá pra você caminhar até essa praia de nudismo. Me fugiu aqui o nome agora, vai aparecer aí na tela. Dali você caminha na praia 15 minutos, até o outro lado, ela é pequena. Faz uma trilha de 10 minutos, trilha simples. Sai na parte de pescadores e sai na praia mole. Por que praia mole? Porque a areia ela é fofa, você parece que vai fundo até canela ali. Difícil de andar, é muito bonito. Só que as águas são agitadas. Mas você já pode conhecer 10 minutinhos caminhando pela estrada ali, pela avenida, você já chega na Lagoa da Conceição. Então, dá pra você conhecer muitos locais. Eu pegando um Uber, 10 minutinhos ali, tá bom? Então, o leste é pra quem gosta de natureza, principalmente. A natureza ela é muito... Não que no norte não seja, né? Mas o leste, a parte da natureza do leste é muito bacana. Tem vários estilos, dá pra você conhecer várias praias, tá bom? Tem muito jovem nos locais lá, pra surf, pra trilhas, tá? Não vá fazer trilha que você não conhece, tá bom? Faça as mais simples, tá? Tem umas de 10, 15 minutos andando, sossegado, tá bom? O sul da ilha, a gente não foi no sul da ilha, conversou com muita gente, mas são praias, tem umas famosas, como a do Campeche, mas se você gosta de tranquilidade ao máximo. São mais desertas, são mais tranquilas. Mesmo quando tá cheia a ilha, ela é bem mais tranquila. Você tem praias agitadas, tem praias calmas, tem locais para descanso, tá bom? Tem locais, a natureza lá é o ápice, tá? Por exemplo, a praia do Campeche, a ilha do Campeche no sul, tá bom? No sul da ilha. Então lembre-se, para tranquilidade, no sul da ilha. E você tem outras regiões, a área continental, lá eu entendo que não é para turismo. Lá nós temos a Universidade Federal de Santa Catarina, que é no bairro Trindade, tá bom? Certo? E como se locomover lá? Gente, umas coisas importantes para turismo em Florianópolis. Vou falar já agora. O sistema de transporte lá, até dar um spoiler que eu vou falar no final. O sistema de transporte lá é péssimo, tá? Não ligue se eu não estiver olhando certinho para a câmera, porque eu olho para um lado, pro outro. O sistema de transporte de Florianópolis é péssimo. Mas não é péssimo que você não consegue andar. A ilha é enorme, é grande. E é caro, tá R$6,90 o ônibus, estou falando agora, nós estamos lá em abril de 2025, né? Ele custava R$6, o prefeito foi reeleito, e a primeira coisa, nem virou o ano, ele aumentou para R$6,90. Você tem um cartão lá, estou falando para turismo, quem paga? Você vai pagar R$6,75, você paga R$3 no cartão, acaba nem compensando. A não ser que você use muito. Então, conta aí R$7, pelo menos, arredondando, cada transporte. Mas, assim, você vai ficar se você quer aproveitar o máximo da ilha, quais os locais melhores? Canasvieiras, Barra da Lagoa, né? Que você consegue ver várias praias e pega um ônibus e vai conhecer várias outras. Dá pra você ir andando, dá pra você ir, né? Com um ônibus tranquilamente, tá bom? Mas, assim, se você não tem tanto tempo, se você não quer perder muito tempo, o ônibus ele não é um bom pedido. Bom, é uma cidade infelizmente feita para carros. Mas, tirando isso, Florianópolis tem 6 terminais de ônibus. E nos terminais, além disso, tem o que a gente chama de alimentadoras. Então, por exemplo, você desce no terminal Canasvieiras, mas você está em Ponta das Canas como a gente. Você pega um ônibus que vai para Ponta das Canas. Você vai para o Rio Vermelho, onde a gente ficou, para Moçambique. Você pega uns ônibus que vai para o Rio Vermelho. Só olhar no Google Maps e ir seguindo no Google Maps, não tem erro. Tá bom? Inclusive dentro do ônibus do trajeto. Tá bom? Ele mostra os pontos, as paradas. Só colocar seu endereço, acabou. Então, por exemplo, a gente ficou em Rio Vermelho, né? A gente pegou o ônibus no terminal central, pegou o ônibus, né? Tinha até um direto e um que corta um pouco, mas pegou direto. Não, sem trânsito, 30 minutos, 35.
desceu no terminal Canasvieiras, que chama de Tican, né? De lá pegou um ônibus pro Rio Vermelho, mais uns 30 minutos. Pra você ver, 30 anos, nós ficamos lá esperando um pouco, 1h20. Então, assim, o sistema de transporte lá é complicado. E olha o triste, o segundo colocado, que era do partido de esquerda, mesmo perdendo, ele lançou na Câmara, junto com os outros partidos, de esquerda pelo menos, um projeto de lei para ter transporte gratuito em Florianópolis. Já foi mandado para a Câmara, é só aprovar. Mas o transporte lá é tão absurdo nesse aspecto que você tem ônibus executivos públicos, né? R$ 18 ele passa vazio. Então, só para você ver. Se você depender de ônibus de Florianópolis, dependendo do que você for fazer, eu vou até falar, vou retomar esse assunto, eu vou falar uma experiência para sair de lá, que foi, nossa, só para você ressaltar isso. Vocês vão ver como é difícil. Mas mesmo com isso, dá para usar bem o ônibus sim, pelo menos quando você chegar lá. No aeroporto, tem uma linha de ônibus lá dentro do aeroporto, que é o pior aeroporto para isso, infelizmente, um dos piores. Porque todo aeroporto que você vai, tem linhas de ônibus do lado da avenida, ou tem metrô próximo, deveria ter, mas tem ônibus, pelo menos. Lá só tem uma linha escondida, pelo menos ficava em 2021 escondida. Você pega, desce no terminal central, não sei se ele faz parada dentro, mas para acontecer você tem que pagar 2. Mas de repente seu Uber tá caro, em vez de você pagar 70, 50, 80 reais, você paga 14. Tá bom? Ainda conhece a cidade. Né? Demora um pouco, você vai gastar uns 20 minutos no terminal central e tempo que for. De repente agora tá parando até dentro, não sei. Tá bom? Não tem segredo. T100 é terminal integrado central. Então T100, desce lá e pega para qualquer lugar que você quiser. Quer ir pro sul? Pega o que vai pro sul, só você olhar lá. Quer ir pro leste? Pega o que vai pro terminal Tilag, terminal Lagoa, que é o Lagoa da Conceição. Né? Se você tiver hospedado antes, você só desce antes, tá bom? Então não tem segredo, tá? Nós vamos falar isso depois na parte que fala de pró e contra da cidade. Mas pode ficar tranquilo. E você pode usar o Uber lá para caminho, né? Você pode usar bike, você pode se locomover, ou alugar um carro, se quiser alugar um carro também, tá bom? Isso varia do tipo de viagem que você vai fazer. De carro lá é tudo, nossa, um trajeto de 15 minutos de carro, mas você gasta 1 hora de ônibus, pelo menos, esperando. Nossa, é muito ruim o transporte lá nesse aspecto de distância, de preço, né? Mas é usável sim, tá bom? Fique tranquilo. Um outro ponto de Florianópolis, importante para você fazer turismo. Gente, não dá para comparar o Sul, por exemplo, com o Nordeste, com o Norte, com até do Espírito Santo para cima. O Rio ainda tem umas pontos. No quesito clima. Gente, tirando pequenos pontos, talvez em Salvador, na Bahia ali, uns pontos, o ano inteiro é sol no Nordeste, Norte, enfim. Mesmo que chova, você sabe que vai chover um dia, uma hora lá. No sul não, o clima já é mais instável. A gente pegou 80% de sol, ou tempo normal, foi ótimo. Abril é uma boa pedida para ir, pelos 15 dias de maio, ou maio até todos, se você não é daqueles que entra muito na água, né? Ou não gosta de sol forte como eu já fui em maio 2 vezes. Meio para frente de março, depois do carnaval, ou durante a semana, tá de férias, você vai num sábado, domingo, fica durante a semana e volta, tá bom? Porque senão é muito cheio, janeiro, meio de dezembro, feriados, tá bom? Lembre-se que lá não é só praia, lá tem trilha, lá tem praia pra você ficar na praia só. Mas assim, chove, é instável, o sul é instável um pouco tempo, tá bom? Então, eu recomendo meio de março pra frente, abril, principalmente, maio, tá bom? Meio até os primeiros 15 dias, ou depende do que você quer. Se você for em fevereiro e não for carnaval, não for nada, dá pra curtir também. Pode ser que você pegue um pouco mais de chuva. As chuvas lá são mais espalhadas, porque o clima é subtropical, tá bom? Então vai essa dica aí. Nesse ponto, planeje sua viagem, mas entenda que você pode, nessa viagem, pegar um pouco de chuva, pegar uns dias de chuva, né? Principalmente você vai ficar pouco dia, tá bom? Poucos dias, certo? Outra coisa, Florianópolis, eu estou falando agora nesse vídeo parte de turismo. Pode ficar tranquilo, não é tão perigoso como outros locais. É uma cidade perigosa? De certa maneira mas não igual São Paulo, Rio, tá? Você pode ficar tranquilo. É uma cidade que você, depende de você ficar, gente, parece que você tá na roça, aí você vai para outro bairro, parece que você tá num lugar, nossa, você desce no centro, uma coisa assim, diferente, você vai para outro. Você tem um bairro lá, São João, como que é? Eu até anotei aqui, ó, Santo Antônio de Lisboa, tem um terminal lá, né? Nossa, parece uma cidadezinha histórica, né? O centrinho histórico, e tem a prainha. Aí você vai lá quando a gente ficou em Rio Vermelho, na parte, parece meio do mato, aí você vai pra outra. São um monte de cidades juntas, assim, parece. Parece que cada bairro é uma cidade, até pela distância. Então, escolha e evite esse deslocamento lá um pouco. Veja o que você gosta mais. Se você quer surfar, você sabe nadar bem, você quer fazer esporte radical, vai para um local. Se você quer tranquilidade, vai para outro. Se você quer trilha, ver se a trilha é legal, vai para outro, tá bom? Então, essa é uma outra dica de lá. Então, para turismo é isso.
Eu recomendo, pelo menos, se você não for querer conhecer a ilha toda, pelo menos uns 4 dias num ponto, 3, 4 dias. Recomendo Canasvieiras, Barra da Lagoa, Praias do Sul, Campeche, Armação. Você vai ficar por lá mesmo, gostar de coisa mais tranquila, tá bom? Se você quiser conhecer todas as praias principais, claro, tem aquelas praias menores, então, norte, sul, leste, oeste, eu recomendo, se não chover, pelo menos 7 dias em cada região. Né? Então eu recomendo 7 dias no norte, 7 dias no leste, né? 7 dias no sul, né? Você vai conhecendo tudo com calma, dá pra você ir no centro um dia também conhecendo o Antônio de Lisboa. Ah, outra coisa, tem uma praia também lá, que eu não falei no norte, que é inglês, chama inglês. É a praia que mais tem infraestrutura lá, mas tem prédio, comércio, hipermercado, é a mais famosa lá. Fica no norte, norte pro leste, mas é norte. Tem um parque aquático lá também, tem o Aqua Show, lá não é só praia, tá? Como eu falei, tem muitas trilhas, montanhas, praia, o centro da cidade, mas prédio, evento. Tem bastante local para shows de rock, enfim. Essa praia de inglês, só um comentário, ela é excelente, as águas são tranquilas, calmas, gostosas, só que eu acho ela um pouco mais poluída. Eu vou falar a questão das praias, né, já no vídeo, um pouco mais poluídas. Mas dá pra entrar na água, tranquilo, não é, por exemplo, igual Balneário, Praia Central de Balneário, nem compara, né? Fique longe daquelas partes ali principais da praia, fica mais ali afastado um pouquinho pra esquerda, pra direita. Lá tem dunas, você sobe as dunas, gente, é uma maravilha. Se você subir as dunas, descer ali um pouquinho, andar 300 metros na trilha aberta, não é nada trilha fechada não, é lugar aberto, você sai na praia do Santinho, tá? Que aí já a água é mais agitada, mas é bem gostoso de andar, tal. Você pode andar um pouquinho pela praia e pegar um ônibus ou voltar, só pra você conhecer. Tem, pra quem é mais radical, tem uma trilha lá, tá bom? Então assim, gente, não é só praia, mas lembre-se, inglês é a praia que mais tem estrutura, né? De Florianópolis toda, a mais populosa, mais é boa pra família, é grande, mas ela é um pouquinho poluída, pelo menos em alguns pontos. Dá pra entrar na água, foge daqueles tubos, assim, de esgoto, as coisas que tem, né? Tem umas dunas no lado dele, da praia de inglês, muito bacana. E tem os comércios, tem muito mercado, tem um hipermercado grande, nossa, tem tudo que você imagina. A gente desceu lá, a gente viu o prefeito, que tá fazendo um discurso, inaugurando uma obra lá, enfim. Tá bom? Então essas dicas que eu dou pra vocês. Quando você volta o vídeo, né? As praias que eu mais recomendo pra família ou pra uma pessoa, até para jovens que gostam de aventura. Você fala assim, qual praia você indicaria para um jovem ir lá? Barra da Lagoa, dá pra você fazer tanta coisa. Canasvieiras, que dá pra você conhecer outras também. Ponta das Canas, tá bom? Enfim, e para Santo Antônio de Lisboa, que eu falei que é a cidade mais histórica, você tem praia também, tá bom? Agora vamos para a parte que a gente fala para quem quer morar lá. Eu vou falar os prós e contras da cidade. Bora pro vídeo. Então, pessoal, agora eu vou falar para você que quer morar, pretende morar, ou está pensando em morar em Florianópolis, seja um tempo, seja uns meses, seja um ano, ou quer se mudar de vez para lá, quer saber os prós e contras, tá? Vamos bater um papo agora, vou falar os prós e contras. Pode deixar no vídeo o que você acha, tá bom? Se você mora em Florianópolis, já conhece também, se não concorda com nada, tá bom? Então eu vou começar falando os prós de Florianópolis. Bora lá. O primeiro pró é a natureza. Gente, você está numa ilha, e tem a parte, como eu falei, a parte continental também, só isso já mostra, tem a ponte que passa lá no mar, é lindo. Mas vamos pensar na ilha, que é 90% de Florianópolis. Gente, você tem muitas montanhas. Você tem áreas perto de Vargem Grande, bairro Vargem Grande lá, que, nossa, parece rural, sabe? É bem bacana, Você tem trilhas, nós passamos por uma trilha, a gente tem um vídeo ali em Moçambique, de areia, uma trilha de areia embaixo das árvores, na floresta, é muito bonito. Você tem um monte de praia de todos os jeitos, você tem trilha de todas as formas, sabe? Entre outras coisas. Então, assim, você tem coisas para fazer lá. Você também tem muitos shows também lá, assim, não é igual Curitiba, São Paulo e Rio, que são os três maiores, mas você tem showzinho de rock, sertanejo, punk, metal. Agora mesmo tem várias bandas de metal que vão tocar. Então, assim, você tem eventos também. Acho que de domingo, se não me engano, a Ponte Hercílio Luz, ela é fechada, enfim. Aí você vê todo o mar, assim. Então, a natureza, em todos os seus aspectos, tem a Lagoa da Conceição, que infelizmente está poluída, mas pelo menos pra você ver, observar. Você tem, ótimo pra andar de bike, e assim, é muito bacana esse aspecto, tá? Então, você tá numa cidade que parece estar no meio de uma natureza, até o trajeto que você faz, por exemplo, pro norte, pro sul, você vê, assim, quando você pega um ônibus do Terminal Central e vai até a Lagoa da Conceição, você passa numa parte que tem igualzinho no Rio de Janeiro. Eu falei que Florianópolis lembra o Rio muito. Você vai descer numa serra, você vê tudo lá embaixo, assim, é muito bonito. Então, se você gosta de natureza, desde contemplar a natureza até usufruir da natureza, olha,
é o lugar certo. Segundo ponto positivo, é uma cidade mais segura do que a maioria das capitais. Tá? E se eu vou falar, vai ter um contraponto, nas partes não positivas, mas ela é mais segura. Você pode andar com o celular, você tem que tomar alguns cuidados, sim, eu vou falar isso depois, mas comparado às capitais, ela é bem mais segura. Claro que vão ter trechos dela que não são, pode ser que tem outros tipos de crime e tal, mas ela é, tipo assim, 80% mais segura que São Paulo e Rio, 90%, tá bom? Então a segurança, lá é melhor que aqui. Eu estou falando de São Paulo, mas de várias capitais, não só daqui, tem cidades mais perigosas que São Paulo e Rio, bem mais, né? No Nordeste, Norte, Oeste, enfim, a própria Porto Alegre mesmo, bem perigosa, né? Com um monte de facção, enfim, né? Então lá, segundo esse ponto, é muito bom. O terceiro ponto, eu acho que é uma cidade, principalmente de norte, em alguns locais, onde você tem muito estrangeiro, principalmente da América do Sul. Você tem uma vibe assim de férias, mais tranquila. Por mais que tenha seus problemas, o ar é outra realidade. Você vê pessoa muito argentino, muito uruguaio, você vê muito turista, você sai, parece que está saindo, você está sempre de férias. Mesmo se você estiver trabalhando lá, você está sempre de férias, parece, né? Você pode morar em bairros de todas as formas, cada um vai ter a sua característica, sabe? Você pode morar em Santa Lisboa, você pode morar no sul, você pode morar perto das montanhas, você pode morar em montanhas de trilhas, você pode morar perto de praia, quase dentro da praia, um lugar mais, assim, entre aspas, rural, parece rural, lugar mais simples, lugar mais, né? Então, assim, eu acho que um lugar central, o centro lá, às vezes parece prédio, muito prédio, enfim. Você pode escolher entre várias coisas, mas você tem sempre uma vibe, parece que você está num local turístico. Então, esse é o terceiro ponto que eu acho positivo lá, né? Então eu destacaria esses 3 pontos: a segurança em comparação a outras cidades, a natureza em todos os seus aspectos, desde praias, trilhas, né? Montanhas e muito mais coisas, dunas, tem dunas da Joaquina, dunas inglesas, enfim, né? Dá pra você fazer muita coisa, partes históricas, você pode passar ver o mar, é algo assim da ponte, enfim, incrível, né? Ciclovias, enfim, né? E essa vibe da cidade que assim parece que ela tá sempre, você vai estar sempre numa coisa mais turística ali, né? Em turismo em todos os seus aspectos, como eu falei, né? Você tá perto de uma praia, até você, um monte de estrangeiro, até você tá no centro, você tem eventos, você tem muita coisa, então é bem bacana esse aspecto. Agora, gente, vamos falar os pontos negativos de Florianópolis, e aqui é importante, né? Prestar bem atenção, principalmente se você quer saber como que é lá. Gente, Florianópolis, não vou generalizar, mas Florianópolis, talvez tenha exceções, mas é uma cidade, primeiro ponto negativo, muito cara. Gente, eu fiz uma pesquisa, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que eu pesquisei Curitiba de quando eu voltei, fui lá em 2023, 2 anos antes, menos de 2 anos antes, Florianópolis agora, o preço dos imóveis está muito caro. É de 1.500 para cima, um apartamento de 2 quartos, sala, cozinha, banheiro de garagem. Mas quando eu falo 1.500, é assim, achados, porque é 1.700, 2 para cima, né? O salário mínimo em Florianópolis, em Santa Catarina todo, você divide por faixa, mas é de 100 a 200 reais mais alto que São Paulo, que já é mais alto. O salário mínimo é 500, São Paulo é 1.620 alguma coisa, lá 1.700, 1.800, por aí vai. Então é um pouco mais alto, mas assim, é muito caro. Tipo, é um salário mínimo só pra você alugar um apartamento de 2 quartos. Né? Você acha mais barato? Acha, mas assim, você tem que procurar bem. E eu vou falar por que isso acontece, né? Aliás, só antes de passar para o segundo ponto, e não é caro só o custo do aluguel. O ônibus lá, R$7, como eu falei, né? Vou falar sobre transporte público. A comida é mais cara, principalmente fora dos mercados grandes e atacadões. Se você vai no atacadão, é preço de São Paulo, que eu acho mais barato. Balneário Camboriú é barato. Agora, tirando São Paulo e Balneário, todo lugar que você vai é um pouco mais caro, um pouco mais barato. Lá não, lá é igual para mais caro. Se você for no mercado de bairro, mercado próximo, meu Deus do céu, você vai pagar mais caro. E bem mais caro. Mas em São Paulo também é caro no mercado de bairro, mas lá é muito mais caro. Nossa, tinha coisa que custa R$4 no mercado de aqui. No mercado de bairro aqui custa 5, lá no mercado de bairro custa 8, 7. Era assim, nossa. Parece que assim, você sente, tá bom? O ônibus mais caro. A gasolina é R$1 mais caro, em média 80 centavos. Então o custo de vida é mais caro. Então você pode contar, se você gasta X aqui, você põe 20% a mais lá.
Dependendo do que você faz aqui. Às vezes lá você não vai pagar condução, você trabalha perto, e aqui você paga, aí tudo bem, você tira. Se não, se for tudo igual que você fizer, lá é uma média de 20% mais caro você vai pagar assim um custo de vida. Eu pelo menos penso. E olha que eu tô em São Paulo capital. Mas aqui é caríssimo, essa capital mais cara de todas, mas aqui você tem muito achado, né? Que você acha apartamento de 1.400 no metrô, 1.600, 1.500. Lá, é assim, nossa, eu fui pesquisar imóvel em vários sites, coloquei lá 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, uma vaga de garagem. Meu Deus do céu. Era 2.000 pra cima. Eu falo, quem tem tudo isso? Imagine. Uma família normal, assim, é, é bem caro, viu? R$ 7 um ano. Cara, se você mora lá e é um estudante, você paga 2,75. Se você não usa ônibus, por exemplo, se você come no serviço, você ganha o transporte, né? Então tudo varia. Não tô falando que os preços ali, crus mesmo, você pode precisar de tudo lá, é mais caro. Então, primeiro ponto negativo é seu custo de vida elevado. Bom? Segundo ponto negativo. E esse eu falei, mas eu vou falar de novo, o transporte. Gente, você vai pro sul, você acha, oh, o sul e tal. Não tô falando mal não, mas é muito atrasado pro tanto de propaganda. Gente, você tá uma das principais capitais da América do Sul em termos de turismo. Tá no mundo, vem muita gente. Você não tem trem, você não tem metrô, você não tem VLT, você não tem BRT, você não tem nada, tem ônibus. O ônibus executivo, o ônibus executivo é R$ 18. Isso, exatamente, R$ 18. Gente, ele passava o dia inteiro do nosso lado. Se tinha duas pessoas era muito. Quando tinha, né? O ônibus normal tá R$ 6,97. Tem lá um cartão que você paga 5 e pouco, que é morador, você tem todo né, uma situação. Mas ele é caro, é demorado. Por exemplo, olha o que aconteceu com a gente. Eu já sabia, mesmo assim, olha, a gente estava do lado de um ponto de ônibus, 100 metros. A gente tinha que pegar um ônibus, esses alimentadores, até terminar o Canasvieiras, que dava 20 minutos. A gente pegou, saiu de casa 10 para 5, fomos pro ponto e pegamos um ônibus de 5 horas. Memorize aí. A gente pegou, mas encheu de estudantes. Parece que toda hora que você sai lá, você tem estudante. E a gente indo pra faculdade, a gente vem faculdade, escola técnica, escola não sei o que, escola regular, escola meio período, escola integral, enfim. Fomos lotar, eu fui sentado, né, o Rudy foi sentado. Chegamos 5h40 no terminal Canasvieiras, que fica 15 minutos de carro, lá 10 minutos. 15 minutos, vamos dizer assim, vai. Tem umas coisas na estrada que, assim, o ônibus tem que ir lá na frente para poder fazer um retorno para voltar para o terminal. É assim, e trânsito, e é o caos. Resumindo, da hora que a gente saiu de casa até o terminal, nós gastamos 50 minutos. Olha, um trechinho curtíssimo. Só tem aquele ônibus, tá? Mas tudo bem. Chegamos no terminal lá, quem mora aí sabe, tem 2 ônibus Canasvieiras pro centro. Um direto e o outro que passa numa avenida famosa chamada Mauro Ramos, ali no centro, ok. E a gente ficou na dúvida, meu Deus, o outro ônibus estava lotado e não tinha chego. Ia demorar. O outro era um ônibus sanfonado, ele dá essa volta no centro. Aí eu falei, nossa, quanto você... Ela perguntou pro menino estudante, falou, olha, gasta pouco mais de 1 hora. Eu falei, deve ser menos, tal. Eu não tinha opção, porque o outro ia demorar e assim, ele gasta 40 minutos, o outro, que é direto, ele não para. Ainda mais tava lotado, a gente com mala e tal. Vamos ver que é o outro. Gente, a gente gastou 1h10. Descemos 7h, 7h05 no terminal lá do centro. Andamos 5 minutos do terminal do centro até a rodoviária, são 5 minutos, tá? Então, se você descer na rodoviária, fica tranquilo que é do lado, tá? Já uma dica aí. Resumindo, chegamos 7h10. Nosso ônibus ia sair 7h30, né? Então, assim, gente, nós gastamos 2 horas, que nós saímos 10 para 5, nós gastamos 2h20. Gente, a gente nem esperou nada. O ônibus gastou 10 minutos para sair lá do terminal Canasvieiras, 10 minutos para passar. 2h20. Aí você fala, mas teve que esperar 10 minutos. Então você tira 20 minutos, 2 horas. Você entende? Vai parando. Ele foi entrar no terminal, chegou no terminal e faz aquela volta e para e transa. Se tivesse caído um negocinho ali, e sempre foi assim. Eu fui em 2019 lá, quebrou uma Kombi, quando não tinha nem faixa de ônibus, nada, atrasou uns 20 minutos, gastamos 20 minutos a mais. Isso porque pegamos direto. Então é assim, gente, é longe, só tem ônibus. Tem que fazer integração em terminal. Pode ser que o bilhete faça integração, eu não sei, né? Então tem isso, tem que ver, dê uma consultada. Mas assim, olha, se for para período locais diretos, ok. Se for para um lugar contramão, gente, é ruim. Assim, e tem um projeto agora, que foi proposto na Câmara, faz uns 2 meses, pelo PSOL e PT, se não me engano, lá, para ter ônibus gratuito, e dá, né? Vamos ver se vai passar ou não. E o prefeito que foi reeleito, Topázio alguma coisa, ele nem esperou assumir direito, já anunciou uma de R$6 para R$6,90. Então, assim, transporte público em Florianópolis
Dá pra usar? Claro que dá, fique tranquilo. Você descer lá, pode pegar, eu tô em Canasvieiras. Pega lá o ônibus, desce Canasvieiras, pega, fica tranquilo, não precisa gastar horrores de dinheiro. Mas, gente, é muito fraco, é muito ruim. Se for morar e trabalhar lá, então tente. Ah, arranjei um emprego, eu vou ficar no bairro da Lagoa. Tente morar lá, tente morar próximo. Você vai economizar e ao mesmo tempo, é uma dica, você pode ficar até 3 km. Aí vai de bike, volta, pede condução, tem que pagar mais que 2 km, né? E vai e volta de bike, sei lá, entendeu? Porque olha, é ruim. Nossa, você deu nota 3 para uma cidade, dá, tem um, enfim, né? E fora o preço que é caro. E os executivos, gente, meu Deus do céu, o que é aquilo? O ônibus passa vazio o dia todo, passa ter os 14, 18 reais, mas a maioria é 18. É diferente que ele vem direto, para pouco, é um ônibus um pouquinho melhor, enfim, tá bom? Então esse é o segundo ponto negativo. O terceiro ponto negativo da cidade é as praias são maravilhosas, lindas, mas muitas delas estão sofrendo com esgoto irregular, muitas. Isso não sou eu que estou achando. Pode perguntar, esgoto em Florianópolis. É uma cidade extremamente arcaica e atrasada com o sistema de coleta de esgoto. Tá? Uma praia maravilhosa, podem ir tudo, mas que eu não gosto por causa disso. A gente ficou lá, tudo, mostrou a praia dos ingleses. Porque tem parte lá com aqueles canos de esgoto caindo na água e tal. A Lagoa da Conceição, quando eu fui lá em 2021, eu nem sabia que bairro era bairro, nada lá, era a segunda vez que eu fui. Tava uma placa enorme, salve a Lagoa da Conceição. Então há anos e anos. Até nisso eles imitam o Rio. Acho que eles querem transformar a Lagoa da Conceição na Baía de Guanabara, que é lindíssima a Baía de Guanabara, mas é ultra poluída, tipo um Tietê, assim, né, daqui de São Paulo. Então, assim, várias praias lá, constrói um monte de condomínio próximo da praia, e a praia fica poluída. Tem um sistema de esgoto, eu vi uma reportagem, extremamente atrasado com relação até as cidades pobres, pequenas de outros locais, né? Então era uma coisa que investiria em 3, 4 anos, você conseguiria, né, amenizar bem, fazendo obras. Não, mas assim, tem a fama, Florianópolis, mas o sistema de esgoto é muito fraco para as praias. Então fique atento se a praia está própria para banho, né? Se você quer praias mais, não necessariamente por isso, vai para as praias mais do sul. Eu fiquei na Barra da Lagoa, tá para banho, né? Eu evitaria ingleses por isso, né? Depois deixa nos comentários se você conhece qual outras praias, você não comenta se você conhece Florianópolis. Mas esse é o terceiro ponto, a poluição das praias da Lagoa das Conceição, que poderia ser 1000 vezes melhor, mas infelizmente querem privatizar muitas coisas. Tem uma reportagem, o prefeito agora quer privatizar algumas coisas, enfim, né? Então esse é um ponto negativo. E um quarto, que esse é importante de se falar, Florianópolis. Florianópolis é segura, tá? Para você fazer turismo, para você ver bem mais seguro que aqui. Mas ela não é uma capital, meu Deus, segura. Vou mostrar as imagens aí para você do ano passado, 2024, segundo semestre, ali, o final do primeiro semestre, segundo semestre. Então, olha essas imagens com carros pegando fogo, brigas de facções. Elas ficam muito concentradas em alguns locais, né? Você não tem casos assim, meu Deus, mas você tem casos às vezes de pessoas sendo encontradas mortas em locais ermos, desertos. Você encontra casos de furtos, você encontra, então assim, ela tem local, eu vi um comentário que ela falou assim, vai em certos locais da Trindade, que é o bairro Trindade, onde fica a faculdade, tem o terminal, e onde fica a Faculdade Federal de Santa Catarina, você vê como não é seguro. Tem bairros que são perigosos, às vezes tem casos mais graves, pessoas são encontradas mortas, por isso que eu falei, evite trilhas, locais desertos, longos à noite, ou ermos que você não conheça, tá bom? Ela é segura, mas não é tão segura assim como fala, não. Até faz aquela propaganda, tá? Não é, tá bom? Ela é, como eu falei, segura, mas exige cuidados sérios até, tá bom? Um ponto para explicar Florianópolis, porque muita coisa acontece assim em Florianópolis, principalmente a questão do preço, é que Florianópolis, gente, 80% de Florianópolis, tira a parte continental e tira um pouco ali trechos do centro, ela é praticamente toda turística. Gente, mas é como se ela tudo dela fosse turístico. Aí o preço sobe. Pra você ter uma ideia, Florianópolis, você não consegue alugar apartamento às vezes, um período que pegue dezembro, janeiro e carnaval ali. As pessoas querem alugar para você depois do carnaval até dia 15 de dezembro ali. Porque início dos meses ela ganha lá, sei lá quantos mil, dependendo da praia. Aí o cara que quer morar lá, não consegue. Tem que pagar 2 mil, 3 no apartamento. Então, assim, o custo de vida é elevado porque a cidade inteira. Aí a mesma coisa acontece com alimento, a mesma coisa acontece com alguns transportes, né? Eu vejo pessoas falando que quem mora lá fazer cartão do mercado para mostrar que é morador, porque aí ela paga menos, né? Aquela moça explicando para um argentino, turista argentino lá,
Então, por exemplo, a R$ 7 uma coisa, você paga 6, 5, 5,50 para eu sou morador, sou tal. Aí você consegue pagar um pouco menos, tá bom? Os atacadores eu não achei de diferença muito não, eu achei parecido, mas fora disso, né, eu achei bem caro, justamente por ser uma cidade turística, tá bom? Então, assim, você convive na cidade inteira, quase toda, com preços turísticos. Se você quer morar em Florianópolis, não quer morar nessa parte de praia, tudo bem, vai mais pro centro, na parte continental. Tem a grande também, do lado da parte continental tem a grande Florianópolis, tem Palhoça, São José, tá bom? Tem mais serviço também, tá bom? Mas basicamente é isso, é uma capital bem diferente, bem legal, vale a pena. Dá pra ir de avião, de ônibus. São Paulo lá de ônibus dá 11 horas, 12 horas ali e tal, né? Depende de São Paulo, fala, mas depende de onde você vai. Ela tá uma hora de Balneário Camboriú, ela tá 4 horas, 3, 4 horas de Curitiba, né? Umas 4, 5 horas de Porto Alegre, umas 5 horas de Porto Alegre, depende do transporte, tá bom? Do interior de Santa Catarina, se você não foi, vai também, tá bom? E ela é uma cidade, assim, ainda é conservadora, né? Mas é bem mais progressista que muitas outras, tá? Então, vai ficar tranquilo. Você vai ir no norte, você vai ver muito turista, principalmente argentino, né? E Uruguai, mas mais argentino, entre outros, tá bom? Mas vale a pena curtir. Se você for morar lá, ver o bairro que mais combina com você, tá? Fala suas características no comentário. Também para turismo, escreva o que você quer que a gente responde, tá bom? E obrigado por assistir o vídeo. Eu fiz um vídeo explicando bem, um vídeo mais longo, tá bom? Se inscreva, peça mais umas 5, 6 pessoas se inscreverem para ajudar a gente, tá bom? A gente tem quase 60 inscritos, minha meta é chegar em 500, tá bom? Dê like, comente, considere ajudar a gente no Apoia-se, tá bom? Que a gente vai ajudando muito vocês no turismo, dicas com cidades para morar, os prós e contras, locais para se divertir, tá bom? Forte abraço, até o próximo vídeo. Obrigado.